Depois do sprint planning, né, começa a sprint. E a sprint nada mais é do que o período de trabalho, que, como eu falei, costuma durar de 2 a 3 semanas, em que se entrega as histórias de usuário que foram priorizadas durante a sprint planning. Ou seja, a ideia da dinâmica da sprint seja que, ao longo desse período, essas histórias que estão no backlog de sprint sejam implementadas, né, revisadas pelos líderes técnicos, que, como eu falei, eles têm esse papel também, além de entregar a história, eles também revisam o trabalho dos seus pares ou das pessoas que têm um pouco menos experiência com ele. Depois, essas histórias passem por um processo de validação, que muitas vezes é feito pelo próprio Product Owner, que olha o que foi entregue e fala, não, beleza, está de acordo com o que a gente queria ter lá. Elas sejam testadas e, por fim, sejam integradas na última versão do ativo que está sendo desenvolvido. Então, é basicamente esse ciclo da história do usuário que tem que acontecer para todas as histórias do backlog da sprint. Né? Em essência, óbvio que o papel mais importante dentro desse contexto é o membro do time, que no final é quem vai entregar. O Product Owner é o cara que valida as entregas a maioria das vezes. E você tem o Scrum Master, que o que ele vai fazer é acompanhar muito de perto como está evoluindo o progresso da sprint. Então ele vai olhar para gráficos de burn down e burn up, burn up? Não me lembro se é burn up, mas enfim, vai olhar o que eu lembro com certeza é o gráfico de burn down para avaliar como é que a gente está em relação às metas da sprint e ele vai entender e tentar mitigar eventuais problemas que estejam surgindo ao longo da sprint, né? E no final das contas, o grande objetivo é chegar numa versão final de release que para ser feito lá para ser entregue para os usuários lá para o final da sprint, né? E então é meio que essa dinâmica. E só para tocar num ponto adicional, porque assim, quando as pessoas colocam tarefas no backlog de sprint, eu já vi muitos times colocarem essas tarefas já com os nomes das pessoas que vão desenvolver a tarefa. Então, isso é comum quando você tem squads pequenas, por exemplo. Então, o Pedro consegue fazer tarefas de ciência de dados, o Felipe consegue fazer tarefas de análise de dados e a Mayara consegue fazer essas tarefas de engenharia de dados. Então, eles já vão lá e colocam já atribuem os cartões de antemão. Num time ágil, trabalhando de uma maneira eficiente, os membros do time vão pegando tarefas de acordo com a disponibilidade deles. Então é sempre bom escrever histórias de usuário e destrinchar essas histórias de usuários em tarefas de tal forma que as pessoas, os membros do time, consigam pegar a tarefa mais prioritária e desenvolver ela, mesmo que não seja necessariamente a tarefa mais adequada para aquela pessoa. Então, uma recomendação que eu sempre tento seguir conforme eu estou fazendo uma sprint é de nunca atribuir nomes aos bois, vamos dizer assim, nunca atribuir um cartão a uma pessoa, a não ser no momento em que esse cartão é selecionado para desenvolvimento, quando ele passa de to do para in progress, vamos dizer assim. Isso é importante para que você sempre tenha o cartão mais prioritário, né? Porque no final a backlog de sprint também está ordenada, indo para frente o mais rápido possível.